Você já parou para pensar no que acontece com aqueles quilômetros de fios de cobre que são retirados de prédios antigos, instalações elétricas abandonadas e equipamentos industriais descartados? A maioria das pessoas joga fora sem imaginar que esse material aparentemente sem valor está prestes a passar por uma das transformações industriais mais impressionantes que existem. Dentro de fábricas escondidas, longe dos olhos do público, toneladas de cobre antigo e oxidado são derretidas, purificadas e moldadas novamente, dando origem a panelas gigantes de cobre que valem uma fortuna no mercado internacional. Esse processo secreto de reciclagem não é apenas uma questão de sustentabilidade, é um verdadeiro espetáculo de engenharia que move milhões de reais e envolve tecnologias que parecem saídas de filmes de ficção científica. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga o cobre e sua indústria de transformação. O cobre é um dos metais mais valiosos do planeta. E não estamos falando apenas do seu preço de mercado. Estamos falando da sua capacidade quase mágica de ser reciclado infinitas vezes sem perder absolutamente nada das suas propriedades originais. Enquanto outros materiais se degradam com cada ciclo de reciclagem, o cobre mantém sua condutividade térmica perfeita, sua resistência à corrosão e seu brilho característico. Não importa quantas vezes ele seja derretido e reformado. Isso faz com que fios de cobre de instalações elétricas dos anos 50 tenham exatamente o mesmo valor e potencial que cobre recém-extraído de minas no Chile ou na Zâmbia. E é justamente essa característica única que alimenta uma indústria bilionária de reciclagem que opera 24 horas por dia em fábricas especializadas, espalhadas pelo mundo todo. Mas o processo de transformar fios velhos e emaranhados em panelas brilhantes e perfeitas não é simples. Estamos falando de operações industriais que exigem fornos capazes de atingir temperaturas superiores a 200 graus Celsius, sistemas de purificação química que removem impurezas invisíveis a olho nu, e moldes de precisão milimétrica que garantem que cada panela saia com a espessura exata necessária para distribuir calor de forma uniforme. Essas fábricas processam toneladas de material todos os dias, mas operam em um silêncio quase total, escondidas em zonas industriais afastadas, protegidas por cercas altas e câmeras de segurança. Afinal, estamos falando de um metal que vale mais de R$ 70 o quilo no mercado internacional e que desperta a cobiça de quadrilhas especializadas em roubo de cabos elétricos. O que torna esse processo ainda mais fascinante é perceber que você provavelmente já viu esse cobre dezenas de vezes sem saber. Aqueles fios que passam pelos postes da sua rua, os cabos que alimentam o sistema elétrico do seu prédio, as tubulações de água quente do seu apartamento, tudo isso pode ter sido, em algum momento, parte de uma instalação demolida há décadas. O cobre tem uma história, uma vida útil que se estende por gerações, e cada pedaço desse metal carrega consigo décadas de uso, transformação e renascimento. Quando você vê uma panela de cobre brilhando na vitrine de uma loja de utensílios de cozinha premium, você está olhando para um objeto que pode conter cobre, que já foi fio elétrico, tubulação industrial, componente eletrônico ou até parte de um telhado centenário. E o mais impressionante é que todo esse ciclo acontece de forma quase invisível. Enquanto a maioria das pessoas descarta o cobre como lixo comum, existe uma cadeia inteira de catadores, sucateiros, atravessadores e industriais que reconhecem o valor oculto desse material. Eles sabem exatamente quanto vale cada tipo de fio, cada categoria de cobre, cada grau de pureza. Eles sabem que fios revestidos com plástico valem menos porque precisam passar por um processo de queima ou descascamento antes de serem fundidos.
Eles sabem que cobre misturado com latão ou bronze precisa ser separado quimicamente. Eles conhecem os segredos desse mercado paralelo que movimenta fortunas todos os dias, longe dos holofotes e das manchetes de jornal. Mas hoje você vai entrar nesse mundo proibido. Você vai descobrir exatamente como funciona cada etapa desse processo industrial secreto, desde o momento em que os fios velhos chegam à fábrica até o instante em que a panela perfeitamente acabada sai da linha de produção. Você vai entender por que esse metal é tão valioso, porque ele pode ser reciclado infinitas vezes e como uma indústria inteira se desenvolveu em torno dessa capacidade de transformação. Prepare-se para uma jornada pelos bastidores de uma das operações industriais mais lucrativas e menos conhecidas do planeta. E se você está curtindo essa revelação dos processos ocultos da indústria do cobre, deixa um like neste vídeo para mostrar que você entendeu a complexidade dessa operação. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos bastidores de processos industriais que a maioria das pessoas nunca vai ter acesso. E comenta aí embaixo. Você imaginava que fios de cobre velhos passavam por essa transformação toda? Tudo começa nos pátios de recebimento dessas fábricas especializadas, onde caminhões carregados chegam despejando toneladas de fios de cobre misturados. São cabos de todos os tipos, desde fios finos de instalações residenciais até cabos grossos de alta tensão que antes alimentavam subestações elétricas. Muitos ainda vêm revestidos com camadas espessas de isolamento plástico ou borracha que precisam ser removidas antes do processo de fundição. Os operadores da fábrica sabem que cada categoria de fio tem um valor diferente e um processo de preparação específico. Fios nus, sem nenhum revestimento, são os mais valiosos e vão direto para a triagem inicial. Já os cabos revestidos precisam passar por máquinas descascadoras gigantes que separam mecanicamente o cobre do plástico, recuperando o metal puro e destinando o isolamento para outras cadeias de reciclagem. Essa etapa de separação é fundamental porque qualquer impureza que entre no forno vai contaminar todo o lote de cobre fundido. Estamos falando de um metal que precisa manter um grau de pureza superior a 99% para ser considerado adequado para a fabricação de utensílios de cozinha. Qualquer resíduo de plástico queimado, qualquer fragmento de outro metal, qualquer partícula de sujeira pode comprometer as propriedades térmicas da panela final. Por isso, as fábricas investem pesado em sistemas de separação magnética, triagem manual e inspeção visual rigorosa. Equipes de operadores experientes vasculham montanhas de fios, identificando e removendo qualquer material estranho que possa ter sido misturado durante o transporte ou a coleta. Depois da triagem inicial, os fios de cobre puro são cortados em pedaços menores e pesados com precisão. As balanças industriais registram cada quilograma que entra no sistema, criando um controle rigoroso sobre quanto material está sendo processado e quanto produto final será obtido. Essa contabilidade é essencial, porque o cobre é um ativo financeiro, negociado em bolsas de commodities internacionais com cotações que variam diariamente. As fábricas precisam saber exatamente quanto metal possuem em estoque, quanto está sendo processado e quanto será vendido, tudo para calcular margem de lucro e otimizar a produção. Os pedaços cortados de cobre são então transportados em correias até os fornos de fundição, verdadeiros monstros industriais revestidos com materiais refratários especiais, capazes de suportar temperaturas que derretem praticamente qualquer metal conhecido. Esses fornos funcionam com sistemas de queima a gás natural ou com resistências elétricas de altíssima potência, gerando um calor intenso que transforma o cobre sólido em líquido incandescente. O ponto de fusão do cobre está em torno de 1,85 graus Celsius,
Mas os fornos operam em temperaturas ainda mais altas para garantir que todo o material derreta completamente e de forma homogênea. Quando as portas dos fornos se abrem e o cobre líquido começa a brilhar em tons de laranja e vermelho intenso, é como testemunhar uma espécie de alquimia moderna, onde o metal sólido e opaco se transforma em um líquido flamejante e brilhante. Mas derreter o cobre é apenas o começo. Agora vem a etapa mais delicada e tecnicamente complexa, a purificação. Mesmo que os fios tenham sido triados cuidadosamente, ainda existem impurezas microscópicas dissolvidas no metal fundido. Elementos como ferro, zinco, chumbo e até oxigênio que ficaram aprisionados na estrutura do cobre durante seu uso anterior. Essas impurezas precisam ser removidas através de processos químicos e físicos controlados com precisão cirúrgica. Os operadores adicionam agentes desoxidantes no cobre líquido, substâncias que reagem com o oxigênio dissolvido e o transformam em escória que flutua na superfície do metal fundido. Essa escória é então removida com ferramentas especiais, deixando o cobre cada vez mais puro. Paralelamente, sistemas de injeção de gases nobres borbulham através do metal líquido, carregando para a superfície outras impurezas e ajudando a homogeneizar a composição química do material. É um processo fascinante de assistir. Bolhas sobem do fundo do cadinho, atravessando o cobre incandescente, trazendo consigo resíduos que se acumulam na superfície, formando uma camada cinzenta que é constantemente retirada. Cada remoção dessa escória torna o cobre mais puro, mais adequado para a fabricação de panelas que precisam ter propriedades térmicas impecáveis. Você imaginava que esse processo era tão meticuloso e cheio de etapas de controle de qualidade? Quando o cobre atinge o grau de pureza desejado, confirmado por análises químicas rápidas feitas em laboratórios acoplados à fábrica, chega o momento da moldagem. O metal líquido é vazado em moldes especiais pré-aquecidos que têm exatamente o formato e as dimensões das panelas que serão produzidas. Esses moldes são obras de engenharia por si só, fabricados com materiais que suportam o choque térmico extremo do cobre a mais de 1000 graus entrando em contato com suas paredes. A espessura das paredes do molde, a inclinação das laterais, a curvatura do fundo, tudo é calculado com precisão milimétrica para que a panela final tenha a distribuição de calor perfeita que os chefes profissionais exigem. O cobre líquido preenche cada cavidade do molde, fluindo como um rio de fogo, que aos poucos vai esfriando e solidificando. Os técnicos controlam a velocidade de resfriamento com cuidado, porque um esfriamento muito rápido pode criar tensões internas no metal, enquanto um esfriamento muito lento desperdiça tempo de produção. Sistemas de refrigeração com água circulante ajudam a controlar esse processo, mantendo o equilíbrio perfeito entre eficiência e qualidade. Depois de alguns minutos, o cobre já solidificou o suficiente para que os moldes sejam abertos, revelando panelas ainda quentes, com aquele brilho avermelhado característico do metal recém-fundido. Mas essas panelas brutas estão longe de estar prontas para o uso. Elas saem dos moldes com superfícies irregulares, rebarbas, pequenas imperfeições que precisam ser corrigidas através de processos de acabamento extremamente sofisticados. Máquinas de polimento equipadas com escovas rotativas, lixas de diferentes granulometrias e compostos abrasivos especiais trabalham sobre cada panela, removendo qualquer irregularidade e criando aquela superfície lisa e brilhante que associamos ao cobre de qualidade. O polimento não é apenas estético, ele também remove qualquer camada de oxidação que possa ter se formado durante o esfriamento e prepara a superfície para receber tratamentos adicionais. Algumas panelas de cobre recebem revestimentos internos de estanho ou aço inoxidável para evitar que o cobre entre em contato direto com os alimentos, já que em grandes quantidades esse metal
pode ser tóxico. Esses revestimentos são aplicados através de processos eletroquímicos ou de soldagem a alta temperatura, criando uma camada protetora perfeitamente aderida à superfície do cobre. Outras panelas mantêm o cobre exposto, mas recebem tratamentos de passivação química, que criam uma camada protetora invisível contra corrosão e manchas. Cada detalhe desse acabamento é pensado para garantir que a panela seja não apenas bonita, mas também segura e durável. A etapa final envolve a montagem de cabos e alças, geralmente feitos de latão fundido ou ferro forjado, que são fixados à panela através de rebites especiais ou soldagem. Esses componentes também precisam suportar altas temperaturas sem se soltar ou deformar, e por isso passam por testes rigorosos de resistência mecânica. Depois de montadas, as panelas são inspecionadas uma última vez, verificando espessura de parede, uniformidade de acabamento, ausência de defeitos e qualidade dos revestimentos internos. Somente as peças que passam por todos esses controles recebem a marcação do fabricante e seguem para a embalagem e distribuição. O que começou como fios velhos e emaranhados de instalações elétricas abandonadas, agora é uma panela de cobre profissional, vendida por centenas ou até milhares de reais em lojas especializadas, usada em cozinhas de restaurantes estrelados e por chefes que valorizam a condução térmica incomparável desse metal. E o mais incrível é que daqui a algumas décadas, quando essa panela chegar ao fim de sua vida útil, ela voltará para outra fábrica como essa. Será derretida novamente, purificada novamente, moldada novamente. O ciclo do cobre nunca termina, e cada transformação mantém viva a história de um dos metais mais preciosos e versáteis que a humanidade já descobriu. O que mais te chocou nesse processo incrível de transformação industrial?